Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Que a consciência suprema possa se manifestar em meu coração nesse instante em que eu faço essa aula, e que a minha energia e as palavras inspiradas pelo Senhor possam tocar os corações daqueles que gentilmente vêm a esse espaço para ouvir, aulas direcionadas ao Mestre Supremo da existência, Deus, o Senhor Krishna. Por isso que hoje mais um pouco de doçura seja sentida nos corações daqueles que se renderam à autoridade suprema sob a forma dos ensinamentos do Bhagavad Gita, como ele é. Todas as glórias de Srila Prabhupada, todas as glórias à sucessão discipular, que traz para nós esse maravilhoso conhecimento sobre o Senhor. Haribo, Haribo, Haribo. Muito bom estar aqui com vocês hoje. E aí aqui eu estava abrindo aqui o Bhagavad Gita, o nosso querido Bhagavad Gita, e eu vi 2 versos aqui, vamos tentar aí destrincheirar, junto com o Srila Prabhupada em seus significados, do capítulo 6, o verso 19, e depois a gente vai tentar espichar para os versos 20 a 23, tá? Capítulo 6, Dhyana Yoga, a yoga da meditação. Krishna está explicando esse capítulo para as pessoas que têm essa tendência mais de meditar mesmo, de fechar os olhos, de encontrar a super-alma no coração. E o Bhagavad Gita tem essa capacidade interessante de discorrer as várias yogas para os diversos praticantes. E do capítulo 7 ao 12, esse conhecimento ele é dedicado exclusivamente para as pessoas em Bhakti Yoga, a yoga onde você direciona a sua energia de amor para Deus. Bhagavad Gita, como a gente sempre fala, é como se fosse o livro inicial para você entender quem você é, quem é Deus e como devemos fazer nessa vida aquilo que se chama serviço devocional para vivenciar essa realidade divina, que é o propósito dessa forma humana. De modo que, se você está na forma humana, repetimos e repetimos, você tem que realmente despertar para esse lado onde você tem que entender o seu eu. Quem sou eu? Essa é a base de todas as respostas, porque se você não chegar a entender quem você é, não só no sentido teórico, mas principalmente no sentido prático de existir nessa forma humana, sempre consciente daquilo que você é, você tem que chegar nesse ponto de realizar o eu. E quando você realiza o eu, você vai levar a sua vida nessa existência material de uma maneira espiritual. Não adianta só entender que Krishna é Deus ou que você é um espírito. Você tem que, pelo menos inicialmente, viver como aquilo que você é. Ou seja, nunca esquecer o que é o corpo material e o corpo, e o espírito. Se assim você não fizer, a teoria engana, ilude. Você pode interpretar muitas coisas. Uma coisa é você ter a visão direta da existência divina, pratyaksha, que fala nas escrituras.
Você olha com os olhos espirituais, você vive momento a momento aquilo que você é. O seu corpo, essa forma humana, se torna apenas um instrumento de observação nessa existência material onde você está tendo as suas experiências. Você não se envolve mais com a sua mente, que é que cria todos os transtornos, conflitos, né, dualidades nesse mundo. Quando você aprende a existir no seu eu, satisfeito no seu eu, naturalmente a vida vai ter outra categoria de ser, certo? É igual um adulto e uma criança. Um adulto, devido à sua experiência, aí eu estou falando uma analogia com o modo material de vida, o adulto ele já enxerga o mundo em que ele vive numa dimensão expandida de consciência, né, mesmo material, de uma forma muito assim, superior do que um bebê ou uma criança enxerga, que ainda estão entrando em relação, né, com o meio ambiente, com a vida. Da mesma forma, quando você atinge o espírito, é diferente a observação que você faz, vendo com essa realização espiritual, não só com a teoria, do que uma pessoa que não realizou o eu. Certo? Então isso é básico, é básico. Você tem que forçar a vontade de se estabelecer naquilo que você é. Esse é o trabalho aqui na nossa forma humana de vida. Então nesse verso 19, né, o Senhor Krishna está dizendo: Jata dipo nivata isto negate sopama ismrita Jogino jata chittasya junjato jogam atmanaha. Então olha só que verso interessante, tradução, né? Assim como uma lamparina não tremula num lugar sem vento, do mesmo modo o transcendentalista, que tem a mente controlada, permanece sempre fixo na sua meditação no eu transcendental. Né? Então, o transcendentalista é exatamente essa pessoa que realizou o espírito, que transcendeu a mente e o intelecto. E vivendo, né, nessa transcendência, ele controla naturalmente a sua mente. O que é o descontrole da mente? É você não estar situado no espírito e pensando que você é o falso ego. O que é o falso ego? O falso ego é a energia no qual o espírito, esquecido de si mesmo, se identifica com a energia material. Certo? O ego, o eu, é real, é aquilo que você é, uma parte integrante de Deus. Mas quando esse eu está adormecido, né, esquecido de si mesmo, ele passa a se identificar com algo que ele não é. O que você quer fazer na sua vida? Tudo que você quer fazer na sua vida é se encontrar. É ter a realização do que você é. Às vezes até mais do que realizar Deus. Você quer realizar quem você é. Quem sou eu, gente? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Né? Qual é a minha missão? Por que eu existo? E aí você tem que aprofundar nisso. A forma humana é para usar a inteligência dessa forma. E como que você está se comportando, né? O quanto você está usando a sua energia para permanecer fixa na busca e na realização desse eu, e quanto que você está usando a sua energia para se identificar com a matéria e viver nesse falso ego iludido, indo para lá, para cá, sendo carregado pelos modos da natureza material, como uma marionete, e aí está sempre numa condição perdida nesse mundo. E não é para ser assim. Por isso que Deus, né, que Deus nos dá a liberdade de escolher, né, o que queremos, porém Deus fala assim: eu te dou a liberdade, mas eu também te dou o conhecimento. Porque é injusto, né, Deus nos dar o livre-arbítrio, mas não nos dar o conhecimento do que devemos fazer com a nossa liberdade.
Então ele vem, traz o Bhagavad Gita, né, bondosamente para nós, e aí estudando o Bhagavad Gita, aí sim, com esse conhecimento inserido no nosso coração e também ouvindo pessoas que já estão realizadas em Deus, você vai tomar, né, a atitude ou usar a sua liberdade de uma maneira mais conveniente para você viver nessa experiência aqui desse mundo. Sem achar que essa experiência é algo negativo. Não é negativo. É a experiência positiva de realizar o espírito. Então vá para aquilo que você é. Então o Krishna está falando aqui, o transcendentalista que tem a mente controlada, tá? A mente nunca é controlada para quem não é um transcendentalista. Se você não está no espírito, você não pode controlar a mente, porque você está se identificando com a mente que está criando toda essa alucinação, essa hipnose, essa loucura, né? Tanto individual quanto coletiva. Então você tem que tomar a decisão imediatamente na sua vida para reverter isso a seu favor. Todo mundo, né, o espírito, ele é por natureza transcendental. E você tem que se situar na posição que você é. Ah, mas eu sou apegado a isso, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Tudo bem, não tem problema você gostar, ser apegado, às vezes algumas coisinhas assim frívolas. Porém, quando você está no espírito, você está vendo, você está subjugando as coisas que antes, né, te dominavam. Temos que ter essa situação interna, né, de observar. Então o Krishna fala aqui que a pessoa que tem essa mente controlada, que é transcendental, que está vivendo no espírito, permanece sempre fixo em sua meditação no eu transcendental. Então Krishna está fechando aqui nesse verso falando, você só vai permanecer fixo na meditação. O que é a meditação? É a mediação entre a energia material e a energia espiritual. Então você vai permanecer fixo aonde? Não na energia inferior, mas na energia superior. E você vai usar a sua energia inferior para servir a sua energia superior a partir do momento que você realiza o eu. Como você realiza o eu? No final desse capítulo aqui, Krishna fala, é a prática constante e o desapego da matéria. Se você realmente quer, né, realizar aquilo que você é, se você, assim, sinceramente quer encontrar essa realização de Deus também, que não é nada assim complicado, quando você atinge essa percepção espiritual, você todos os dias tem que praticar assim como se fosse a coisa principal da sua vida. Deus te dá a forma humana, não é para você tentar encontrar uma realização material, viver lá pensando em planejamentos materiais, conforto, né, na vida física. Não é nada disso, você tem que se... A vida humana é para você se situar naquilo que você é, no eu transcendental. Você é uma parte integrante de Deus, então você tem que aprender a viver, né, integrado na consciência de Deus e agindo como parte para servir ao todo. E isso que se chama serviço devocional. Em movimento no serviço devocional nesse mundo, você ativa a sua lembrança constante de Deus. Está sempre lembrando o tempo todo de Deus. Porque isso também já faz parte da sua avidez, da sua vontade de encontrar o divino. Nesse sentimento que você se rende a Deus, né? Não essa busca intelectual, teórica, mas a rendição que você entendeu que você é um espírito, e aí essa energia, né, própria do nosso ser natural, espiritual, ela vai purificando a mente, porque a mente já não é mais assim a senhora, você saiu do falso ego, você começa a observar os movimentos da sua mente, quando você está nessa condição espiritual. E quando você não estava na situação espiritual, os movimentos da mente te envolviam de tal maneira que você ficava preso ao movimento da mente sem poder observar. Você ficava dentro da mente. E dentro da mente é exatamente o que se chama a Matrix.
que se chama a Maya. De modo que quando você tem esse conhecimento, é muito simples. Enquanto você não tinha esse conhecimento da base espiritual e não vivia, né, na base espiritual, então parecia meio complicado, difícil você atingir a plataforma espiritual. Mas tão logo você entre nesse contexto divino, né, na espiritual, você lê o Bhagavad Gita, você se associa com pessoas que estão falando sempre de Deus, pessoas que já atingiram esse nível de verdade, então fica muito fácil, porque essa verdade não é complicada, né? A gente às vezes usa o livre-arbítrio para buscar a verdade, mas enquanto você não conhece a verdade, você não atinge a liberdade, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Disse o Mestre Cristo, disse Prabhupada, disse Buda, disse Krishna, Chaitanya, todo mundo falando. Você já é a verdade que você está buscando. Então, para você atingir essa verdade, você tem que dissipar a energia ilusória. E para fazer isso, você exercita diariamente, né, momento a momento, em toda a sua vida humana, esse exercício de estar lembrando de Deus. Nessa Kali Yuga, por exemplo, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Deus, né, Krishna, ele nos trouxe o Mahamantra Hare Krishna. É uma forma. É a forma mais simples, é cantar o nome de Deus, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, pela santificação do santo nome. Que nome é esse? Então o Senhor Chaitanya, ele trouxe esse nome. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ao cantar esse nome, você está purificando essas energias contaminadas do falso ego, né, da mente, e aí a sua energia você começa a vislumbrar a existência material como ela realmente é, né, sem máscara, essa face nua e crua de Maya, e ao mesmo tempo você dá uma abertura para os seus olhos espirituais. E aí tem níveis de espiritualidade, cada pessoa que está avançando mais nessa realização de Deus, está expandindo a sua consciência, e aí existe essa coisa que se chama a hierarquia espiritual. Pode ser que você seja um mestre espiritual aqui nesse mundo, incrível, né? Dentro desse sentido que Deus fala na Escritura, né? Que quando você sabe, por exemplo, o Bhagavad Gita, você está vivendo no Espírito, então você passa a ter essa posição de mestre. Mas a sua posição de mestre perto de uma pessoa que já evoluiu bastante em consciência, a sua posição é de uma criança, de um bebê. E aí também esse mestre aqui nesse mundo material, por maior que ele seja, né, perto de uma pessoa que está lá no mundo espiritual, vivendo já diretamente em contato com Deus, em bem-aventurança, então esse mestre, né, vamos dizer, o Senhor Brahma, que é o supermestre desse universo, o criador do universo, então o Senhor Brahma é um bebê perto de um ser lá do mundo espiritual. Isso é maravilhoso, porque nos dá uma dimensão de evolução eterna, né? E também não cria essa ansiedade, fala assim, poxa, agora que eu estou na forma humana, eu vou desenvolver, né, o meu limite aqui, mas sabendo que Deus ele está sempre se integrando comigo nesse meu movimento, né, onde Ele está acontecendo em mim. Não é bem eu que estou indo para Deus, mas Deus está se revelando em mim. Assim como uma célula dentro de um corpo, né, físico, então a célula quer entender o corpo, isso parece meio complicado, mas o corpo tem a potencialidade da forma mística de se revelar para a célula. Aí a célula entende, agora eu entendo o que eu estou fazendo aqui nesse corpo, qual é a minha função, qual é o meu talento, como eu devo usar a minha vida, tudo isso vai ser inspirado por Deus, porque Ele é o corpo total da existência. E agora você está na forma humana, paciência. Porém, renda-se a Deus, né? E faça aqui, ó,
Você permanece fixo em sua meditação no eu transcendental. Tá? Então essa meditação tem muito a ver aqui com o capítulo 6, Dhyana Yoga. Dhyana Yoga é isso, né? Temos Patanjali, né? Patanjali, ele falou sobre 8 fases, que é asana, asana, pranayana, yama, niyama, asana, pranayama, dharana, dhyana, samadhi, enfim, são 8 estágios, né, de realização até que você chega no samadhi. E o samadhi é exatamente quando você está no eu, vivendo nesse eu, e tem o samadhi supremo, que o eu está conectado, vivendo, né, nessa transmutação, nessa troca de energia pura com o eu supremo, que é Krishna. Tá? Inicialmente, essas pessoas, elas trocam a energia com o Brahman, pessoal, com a energia de Deus, e depois elas vão elevando a consciência delas, aí elas entram em contato com Deus no coração, e por fim, de uma forma mística, elas conseguem compreender a divindade suprema, o Senhor Krishna, através do estudo de seus passatempos, da meditação em sua forma transcendental, né? Essa forma aqui, ó. Então o devoto, né, está meditando sempre dessa forma, em Irada, em Krishna, em Balarama, nos amigos, nos parentes, nas gopis, na colina de Govardhana, né, no rio de Amuna, nas florestas, né, de Vrindavana, no Radha Kunda, no Shyama Kunda, enfim, toda essa miscelânea do lugar onde é o centro da existência espiritual. O devoto começa a pensar nisso, começa a correlacionar a sua vida com o divino, e isso é a verdadeira meditação. A meditação não é ficar pensando em algo vazio. Então há 3 tipos, vamos dizer assim, de meditação. Quando você está começando a meditar, você fica mais nesse aspecto impessoal. Você começa a achar que Deus é uma energia, uma inteligência, é um vácuo, é um nada, né, que contém tudo. Enfim, você fica nessa, tipo uma maia inicial de entender Deus. Aí depois você vai e começa a realizar Deus no seu coração, aquela forma de Vishnu, de 4 braços. Esse Vishnu, ele está presente nos planetas Vaikunta, né, que circundam, né, Krishna Loka, o planeta de Krishna. E aí você começa a meditar, né, esse é o padrão aqui da Dhyana Yoga, desse capítulo, meditar em Deus dessa forma. Por isso que lá no capítulo 7 em diante, a forma de Krishna começa a ser revelada. Então, até esse capítulo 6 aqui, é isso que eu estou falando aqui. É Deus se apresentando como essa energia impessoal, o karma, conhecimento, os diversos tipos de sacrifício. Depois ele vai para essa etapa de Dhyana Yoga, que tem mais a ver com meditar em Deus no coração, ou realizar o eu, certo? E Krishna, ele está ensinando aqui para a pessoa que gosta de praticar essa Dhyana Yoga e ainda não está rendido a ele. E quando a pessoa vai avançando em conhecimento, ela compreende, eu estou nesse ponto aqui de estar meditando em Deus no coração. O outro fala, eu estou nesse ponto aqui de estar meditando em Deus como uma energia impessoal. Mas existe um patamar superior a isso, né? Se bem que em termos absolutos, quando falamos de Krishna, tudo é a mesma coisa. Mas para entender a nossa posição relativa de integração com o divino, existem essas 3 fases, sendo que é a fase onde você vai estudar os passatempos de Deus, que você vai cantar o santo nome, né, do Senhor Krishna, de Deus, de se associar com devotos que já estão rendidos aos pés de lótus de Deus. Tudo isso vai fazer uma grande diferença se realmente você é um buscador sincero e quer atingir esse ponto, né, chamado rendição à suprema personalidade de Deus. Então essa meditação,
no eu transcendental, né? Então Krishna está falando aqui, ó, transcendentalista e eu transcendental, certo? Mostrando que o eu é transcendental. O eu transcende a qualquer movimento da matéria. Logo, quando você está meditando no eu mesmo faço isso, é muito bom você ficar integrado com você mesmo, né? Como fala assim, como é que eu posso amar o próximo, né, sem amar a mim mesmo, a eu mesmo, certo? Porque você entra na percepção amorosa daquilo que você é em realidade. Não adianta você tentar amar outra pessoa, ou os animais, ou a floresta de uma forma real, se você está tentando amar as coisas se identificando com a matéria. Então você vai amar, vamos dizer assim, materialmente, com uma visão superficial. Você não vai ver realmente a energia que está dentro de cada forma desse mundo, você não vai perceber o nível de evolução, você não vai entender o karma, a situação, por que aquela pessoa é seu filho, porque você é pai daquele, porque é tio, porque é amigo, porque é inimigo, certo? Você tem que entender que tudo está sendo gerenciado pela super-alma no seu coração. Para quê? O que Deus está fazendo? Ele está querendo que você compreenda através dessa posição espiritual. E o Bhagavad Gita é isso, é a visão de Deus. É Deus dando a visão dele para você. Por isso que fala assim, quando a gente fala assim, seja feita a vontade de Deus. Não é que você não vai ter vontade, você tem o livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Para se enrascar nessa vida, né, para se degradar, você pode se quiser, não tem problema. Mas Deus, ele fala assim, faz a minha vontade, né, usando, né, a sua vontade de acordo com aquilo que eu falo que é o melhor para todas as almas nesse planeta atual, nessa escola planeta Terra atual em que estamos. Você tem que ponderar sobre isso. O que Deus quer? O que Deus diz? O que é a lei de Deus? O que é seguir a lei e a justiça divina? O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Tudo isso, para você executar na íntegra, você tem que estar situado no eu. E o eu é transcendental, certo? O eu por exemplo, Krishna é dito nas escrituras que quando ele vem aqui, né, nesse planeta Terra, ou em qualquer lugar do universo, ele não toca a energia material, porque ele é uma manifestação da potência interna dele. Compreende? Então, nada influencia a realidade divina. Desde quando Krishna nasce, ou faz seu passatempo, né, simulado de nascimento nesse mundo, porque somos humanos, temos que ter essa visão, lá que Krishna nasceu. Quando Krishna nasce, desde criancinha, desde bebê, ele sempre é Krishna. Não tem assim, Krishna bebê, Krishna adulto, Krishna jovem. Krishna é sempre Krishna, isso é absoluto, você tem que entender isso. Então Deus, ele sempre está situado na potência interna dele. E aqui essa energia material é a potência externa. É uma manifestação da energia de Deus, mas que ele não... Por que existe essa energia material? Tem a função, né, de fazer com que nós tenhamos uma experiência consciencial maior de realizar o divino e também de realizar a ilusão Maya. E aí quando você realiza o que é Maya, através da prática espiritual, onde você abre seus olhos espirituais, automaticamente a sua devoção, o seu entendimento por Deus vai ser assim muito mais completo, quando você entende as energias, todas as energias. Então, que legal, agora estou tendo a experiência de viver nessa energia externa de Deus, através desse veículo material, certo? E vai ter momentos em que eu estava vivendo na ilusão, numa situação mais miserável, de sofrimento, e aí eu desperto no espírito e me situo nessa energia material e paro de sofrer, de cocriar coisas que estão trazendo prejuízos à minha alma.
Eu paro de querer dominar o mundo, de controlar a existência. Certo? Eu paro de querer desfrutar, viver desfrutando desse mundo de uma forma corpórea, carnal, né? Quando a gente fala carne, também tem que entender que carne é o quê? São átomos. Tudo é energia. Só que você é energia espiritual. E você tem o poder, né, de governar a sua mente, que é a base dessa energia material, para conseguir chegar nesse ponto que Krishna está falando aqui. Para chegar ao ponto de estar situado como um transcendentalista. Então, temos que nos perguntar, será que eu sou um materialista? Será que eu sou um transcendentalista? Ou será que eu estou no meio termo? Eu estou no muro, eu estou morno, certo? Eu estou querendo me desapegar da energia material, mas eu também não estou me rendendo completamente a Deus. E aí Krishna vem no Bhagavad Gita e fala, você só vai vir a mim, né, se você se render completamente em serviço devocional, ou seja, quando você eleva a sua energia e fica no espírito. Se você está no espírito, você nunca vai deixar de estar vivendo no divino, porque o espírito automaticamente ele é uma parte, é o raio do sol. O raio do sol ele sempre sabe de onde ele veio, certo? Então Krishna, ele sempre é Krishna, absolutamente, em todos os sentidos, porque ele é a potência interna. Mas nós somos a energia marginal, nós ficamos ou na margem material ou na margem espiritual. Então tudo faz parte de um experimento maravilhoso da alma. Logo depois que você tiver essa realização que eu estou falando aqui, a olhos vistos, né, realizado, você vai ver que é muito incrível essa escola, os modos da natureza material. Por isso temos que estudar, e está tudo aqui contido no Bhagavad Gita. E Krishna está falando, você tem que meditar. No capítulo 12, o Senhor Krishna diz que a meditação é superior ao conhecimento. Porque o conhecimento é só teórico. Então vamos dizer aqui, você estudou o Bhagavad Gita com muita força, ouvindo, né, devotos também falarem, ouviu aqui os significados de um devoto puro, Srila Prabhupada, né, começou a se render a Krishna, parar um pouquinho de ficar interpretando as coisas de acordo com o que você acha ou o que não acha do Bhagavad Gita, aceitou que existe uma etapa superior de realização de Deus, que são os pés de lótus do Senhor Krishna, e através desse entendimento, dessa aceitação, dessa fé, dessa confiança, dessa rendição, você começou a galgar essa compreensão que te dá a visão correta do mundo, e aí naturalmente você vai se tornar um transcendentalista. Agora ficar no muro, eu vou aqui estudar o Bhagavad Gita, eu acredito em Krishna, eu acredito que eu sou um espírito, mas acreditar não é conhecer. E conhecer é uma realização. E a realização depende de você colocar a sua energia naquilo que se chama essa forma humana, para que a inteligência, né, que está situada na alma, temos espírito, alma e corpo, tá? Então, a alma, o corpo, a vivência do corpo, ele vai levando energia para a alma. E a alma vai se transparecendo cada vez mais e entrando em conexão com o espírito, com aquilo que você é, realmente sempre é agora mesmo que você está me ouvindo, é um espírito que está ouvindo. E aí, quando você chega nesse ponto espiritual, você dá abertura para o Espírito Supremo começar a se manifestar para você. De modo que a nossa vida sempre é transcendental. Nós somos energias marginais. Maya, o poder de Maya, o poder ilusório de Deus, é muito maior do que a nossa potência espiritual de tentar se libertar por nós mesmos da Maya sem a misericórdia e a graça de Deus. Nós só estamos aqui vivendo essa ilusão como, vamos dizer assim, prisioneiros, porque ignoramos, né, que tudo é Deus. Então logo você aceite Deus, a realidade divina, se entregue a Ele, então Deus, da forma dele,
de um modo particular para você, dentro da sua evolução, dentro daquilo que você é eternamente em relação a Ele, Ele vai carinhosamente, bondosamente, através de sua graça, de seu amor, de sua misericórdia, mostrando para você que realmente você estava dormindo, sempre esteve dormindo, perdido nesse mundo, sem saber nada, e aí as coisas acontecem, né, maravilhosamente. Então é isso, a meditação ela é superior ao conhecimento, certo? É muito simples, você quer ou não quer realizar Deus? Você quer viver no seu eu real ou quer viver se auto-enganando, se achando que você é esse corpo material? Está nas suas mãos, cada decisão que você toma, momento a momento na sua vida, depende unicamente de você e Deus te dá a liberdade para você escolher, né? Igual na batalha de Kurukshetra, né? Krishna estava lá com a Arjuna e falou assim, ó, você está do meu lado ou você está no lado aí dos inimigos, né? Entre aspas, né? Os obstáculos da vida espiritual, porque você está apegado ao exército, aos componentes do exército dos Kurus, nessa forma de parentesco, ou você vai ficar comigo, Krishna fala. Se você ficar comigo, vai ser mole você transcender todos esses apegos a essas situações, a essas interpretações, ao seu intelecto, à sua mente, vai ser fácil transcender. Porque é Deus que está controlando tudo, são instrumentos, o seu corpo físico, a sua mente, tudo pertence a Deus. Ele que está te dando essa oportunidade de você estar aqui agora se autorrealizando. E quando você entende isso, não tem como você não se render a Deus, a essa entrega completa, no sentido de você falar assim, poxa, eu tenho que viver como eu sou. Quem eu sou? Eu sou um servo eterno, amoroso de Deus. Quem é Deus? Krishna, conforme a revelação aqui do Bhagavad Gita. Ah, Deus é Krishna, então eu vou estudar os passatempos de Deus lá no canto 10 do Bhagavata, quando Krishna veio aqui, ele fez essa história, desde bebê até, né, abandonar esse planeta material. Tudo criação, Deus cria tudo isso aí. Ele cria a historinha dele dentro da história material, a história dele dentro da história espiritual. E nós estamos vivenciando essa energia divina, essa existência completa, seja de uma maneira chamada inferior, mais densa, que é o que causa a nossa prisão, o nosso mal-estar, ou você pode estar vivendo em Deus na energia superior, na energia, na potência interna dele, na qual tudo é pleno e real como você é o espírito, tá? Então tem que ter essa consciência, e o Bhagavad Gita, né, é coisa maravilhosa. Eu estava aqui, eu falar com vocês aqui, até vou fazer um vídeo à parte, eu tenho visto na internet agora que descobriram, agora um tal de Ratanabá, que é uma cidade perdida na Amazônia, aí os arqueólogos, né, vão descobrir lá artefatos, dizem que tem inscrições lá nas pedras, onde tem o conhecimento, lá um conhecimento X, e aí foram falando isso, falando aquilo, que é maravilhoso, que o Brasil vai se tornar uma potência depois que todo mundo está querendo a Amazônia, porque tem muito ouro, e tem o conhecimento, e tem tecnologia extraterrestre. E aí eu fiquei ouvindo isso assim, gente, opa, nós temos aqui o Bhagavad Gita. Né? O Bhagavad Gita é o conhecimento de Deus, e você não precisa cavar lá aquela cidade. Aí o cara, não, mas daqui a 300 anos o Brasil vai estar isso, e aí a pessoa quer reencarnar de novo aqui no Brasil, na quinta dimensão. Uma loucura completa. Se o Bhagavad Gita está aqui agora, hoje, aqui nas suas mãos, então você tem que pegar o Bhagavad Gita, essa escritura é falada pelo próprio Deus. Deus vem e fala essa escritura aqui maravilhosa, ele fala, é o conhecimento mais confidencial, o mistério de todos os mistérios da sabedoria. Aí a pessoa vai estar lá pensando em vou cavar Ratanabá, pode cavar Ratanabá lá,
Se a pessoa não está querendo voltar para Deus, ou que ela está querendo tecnologia, poder místico, né? Essa sabedoria, por trás de tudo, se você for ver, é o falso ego. Querendo as informações de uma cidade perdida há milhões de anos, né? Por mim, eu deixaria ela enterrada lá e falar assim, ó, deixa essa cidade de lado e distribui o Bhagavad Gita para todo mundo viver em Deus. Em vez de você ir buscar lá em Ratanabá, busca no seu coração a energia de Deus, que é plena, que é potente, que faz todo mundo transcender essa loucura desse mundo, onde todo mundo está querendo buscar algo que parece importante, né? Nossa, quando descobrirem aquilo, ou aquela coisa, aquela cidade, nossa, isso aí vai transformar o mundo. Nada vai transformar o mundo, vai tudo continuar a mesma coisa. A Terra está indo para a quinta dimensão, pronto, mas isso aí não tem nada a ver com esse conhecimento milenar, né? Se está ali cavado, foi porque Deus cavou, que Deus botou ali. Então Deus vem, traz o Bhagavad Gita e fala aqui, olha, está aqui, se renda a mim, estude. Compreenda, ouça das pessoas que já estão realizadas, que estão falando isso. Qual a importância que existe na existência material, além de você tomar consciência de que você não é essa fisicalidade, essa emocionalidade, essa mentalidade, que você é um espírito e que você acordou. Agora que você obteve a sabedoria do Bhagavad Gita, agora eu vou me comportar diariamente, né, como um servo de Deus, observando a energia material de Deus em todas as formas, vou observar a presença espiritual em tudo, entender que Deus está dentro de tudo e que ao mesmo tempo ele é uma presença do centro de tudo, no lugar que é chamado Vrindavana. Eu recebi essa informação lá no Bhagavata, e aí quando você lê essas informações, né, dos passatempos de Deus, considerando Deus como absoluto, que ele não toca a matéria, ele é sempre a potência interna, assim como nós também somos a potência interna, porém marginal, né? Estamos na margem. Marginal também pode até ser nesse sentido, né? Eu não tinha pensado nisso aqui, mas você é um marginal, você está roubando a propriedade de Krishna. Você está desfrutando da propriedade de Krishna, sem considerar quem pertence à existência, né? Você está querendo desfrutar o máximo desse mundo sem reconhecer que você nunca vai desfrutar esse mundo materialmente. O espírito não tem nada a ver com isso. Então, nesse sentido assim, marginal, né? Está roubando de Krishna, você é desonesto, você é um ladrão, porque você não está sendo grato, tendo gratidão pelo que você está recebendo, principalmente pelo ar, o ar que você está respirando aqui, ó. Esse ar não é seu, você não é dono desse ar. Assim também toda a existência é Deus acontecendo, como essa respiração, né? Não só nessa forma física, mas também existe uma respiração espiritual maravilhosa, onde tudo está acontecendo de forma incrível. E quando você está no espírito, você passa a ver isso que causa o êxtase, né? Isso causa o êxtase, isso é o samadhi. Não, o samadhi não é aquela pessoa que fica ali sentada, não é isso. Samadhi é você estar vivendo a sua vida normal como um espírito. Né? Antigamente você estava vivendo em ilusão, que nem um bobo, um estúpido, né? Um patife tolo, como Srila Prabhupada gosta de falar. E agora você está vivendo de uma forma consciente, harmônica, equilibrada, observando os movimentos da sua mente, que agora você está no controle nesse sentido de que você direciona a sua energia da mente. Não existe abandonar a mente, parar os desejos. Isso não existe. O que existe é você levar, né, a carruagem, né, as rédeas são a mente, os sentidos são considerados os cavalos, e você guiar com a sua mente os seus sentidos para a direção divina, que é a direção ensinada por Deus aqui no Bhagavad Gita. Certo? É simples entender isso. Você só tem que tomar uma atitude, tá? Porque quando você escolhe, através da sua liberdade, viver sem se render a Deus, ou viver apenas no desfrute, no apego material,
você não está tendo liberdade, você está se aprisionando. Então isso é muito relativo. Deus ele te dá o livre-arbítrio. Mas livre-arbítrio significa você, né, arbitrar, você usar corretamente essa liberdade, essa independência que Deus te dá. Só que quando você usa mal essa independência, às vezes até inocentemente, porque você não tem o conhecimento, né, você não sabe a responsabilidade da sua cocriação na sua vida, então é mais ou menos assim, você tem vai ter experiências que vão fazer, através do sofrimento, você acordar. Ou você pode usar o seu arbítrio, né, a sua forma de exercer a liberdade, seguindo a orientação divina, e aí tudo se torna muito fácil, porque aí você passa a co-criar de uma forma harmoniosa com o mundo, e o universo ele te traz tudo. Não precisa de tantas leis da atração, estudar a forma do pensamento, a forma do sentimento, não precisa isso. Então logo você esteja com Deus, nessa realidade, nessa presença espiritual que você é, o universo é Deus trocando energia de amor, de amizade com você. Deus é o amigo supremo. Por que você tem que estar sempre nessa situação, entre o agradável, o desagradável, o alegre, o triste, né? O sofrível, o desfrutável? Para que você tem que ficar nisso? Fica bem sempre, estável. A mente controlada é que cria a estabilidade. E a estabilidade vem quando você está em consciência transcendental. Certo? Então aqui, aí Krishna logo no começo desse verso, ele fala assim, assim como uma lamparina não tremula num lugar sem vento, tá? Aí Krishna deu um exemplo, uma analogia. Quando não tem vento, a chama da sua consciência está acesa e ela não fica indo para lá e para cá, e também ela não vai se apagar. Ela está ali segura, tá? É isso que é a chama do coração, a chama do amor, né? A chama espiritual está sempre sendo mantida, né? O que é esse vento aqui nessa analogia? É a mente. Certo? A mente ela vai apagar a sua consciência espiritual se você não proteger. Então você vai proteger, que é o serviço devocional. É essa proteção que você coloca em volta da chama para não deixar que o vento, né, externo, os apegos, os traumas, as contaminações, as aversões, os maus hábitos entrem. Você tem o controle total da sua vida. Se você começar a estudar o que é a mente, o que é a mente? É igual o corpo físico, não sente o corpo físico? Você anda para lá, anda para cá, você vai para onde você quiser, né? Você atua como você sente os desejos. Então a mente também é um corpo de pensamentos, um corpo de imaginação, que está ligado também com a intuição. E aí você começa a observar isso. Você só pode observar a mente se você estiver numa posição superior à mente. E isso que se chama prática espiritual, você viver naquilo que você é. E aqui Krishna está falando. Então uma lamparina não tremula num lugar sem vento, do mesmo modo o transcendentalista que tem a mente controlada permanece sempre fixo em meditação no eu transcendental. Então você nunca deixa de sair daquela posição espiritual que você é. Assim como a chama nunca deixa de sair, nunca tremula, nunca varia, né? Nunca vai para um lado ou para o outro, porque não tem vento. E aí quando você está na transcendência, a sua mente nunca te leva para o lado de cá, nem para o lado de cá. Você fica observando, a mente agora está reclamando, porque tem uma coisa ruim. Ela está reclamando, ela está querendo me levar para lá. Aí você volta, tudo vai ser resolvido quando você estiver com Deus. Se eu estou com Deus, eu sou maioria, tudo vai estar resolvido. É igual Krishna fala para Arjuna no meio do campo de batalha. Por que você está temendo? Por que você está hesitando? Você está duvidando? Você está se lamentando que nem um tolo aí no meio do campo de batalha. Não importa se esse exército aí dos Kurus é um exército maior, é um exército incrível, com generais, com mestres de armas. Não importa, você está comigo.
Se você está comigo, você já é vitorioso, você já é vencedor, e esse exército todo aí é pequenininho, é nada, é uma merrequinha, é um verme, vai acabar rapidinho. Então você não precisa ter essa visão que você vai lutar contra o mundo, e que o mundo, né, é muito complicado, essa Matrix é algo que você não, é incompreensível, e não é assim. Na verdade, não existe essa Matrix. Essa Matrix é um engano. É quando você está vivendo nesse medo idiota, né? Quando você rejeita a presença de Deus no seu coração, te conduzindo o tempo todo de volta para Ele. Você só tem que aceitar. Deus chega assim, ó, Bacta Alemão, eu quero te levar de volta para o mundo espiritual, para você viver em plena bem-aventurança, em amor, e eu quero que você também viva nesse mundo material de uma forma plena, amorosa, né, carinhosa, que você passe minha mensagem para as pessoas que ainda estão adormecidas aqui, né, porque lá no mundo espiritual ninguém está adormecido, está todo mundo desperto. Então, eu quero também que você fique assim, e você fica fixo na sua posição espiritual, e você vai rejeitar. Se Deus está pedindo isso, o Bhagavad Gita é Deus pedindo isso. Os devotos que me são mais queridos são aqueles que estão passando a minha mensagem. É o que o Senhor Krishna está falando. Então Deus, ele vem aqui nesse mundo, né? E vem, não vem, entendeu? É tudo místico, é absoluto. Ele vem e deixa o Bhagavad Gita. Aí você pega o Bhagavad Gita, se ilumina, fica no espírito e começa a falar o Bhagavad Gita para as outras pessoas. E deixa Deus te inspirar no coração a mostrar isso de uma maneira bem simplificada, como essa analogia que ele está falando aqui. Se você tiver na consciência transcendental, você vai ser igual uma lamparina sem vento, sem a mente, sem o intelecto que perturba, que é teórico, que é lógico demais. Daí é o segredo. Não tem segredo. O segredo é o Bhagavad Gita. Então você não precisa lá desenterrar uma cidade, você não precisa ir lá em outro planeta, chamar seres extraterrestres para vir passar um conhecimento. Isso é loucura, certo? Esses seres chamados hipertecnológicos, que faz tudo incrível, isso aí pode ser bom também, dentro de um contexto que vai te dar tempo para você pesquisar Deus. Aí você fala assim, extraterrestre, aqui, o conhecimento divino está aqui, aí você fala para o ET lá, o ET que está numa civilização hipertecnológica, avançada em relação à Terra. Aí você fala assim, vem cá, você conhece Deus? Você sabe, você tem o conhecimento da autoridade suprema, você é rendido a Deus, compreende? E ele vai falar, ele está vivendo, né? Dizem que os planetas inferiores, né, ao planeta Terra, se você ler lá no Bhagavata, diz que a tecnologia deles é muito maior que a nossa. Por isso que a vida deles é mais infernal, né, vamos dizer assim. É inferior, né? E lá nos mundos superiores é uma tecnologia mais espiritual, mental, mística, né? Tem até um planeta lá perto lá do Senhor Brahma, acho que é Satyaloka. É o planeta dos sábios, Siddhaloka, Siddhas, né? São seres que têm essa vibe de ter poder místico, que faz o que quiser, cria planeta, cria sistema solar, cria galáxias, são seres assim que você nem pode imaginar. Mas tudo isso é nada quando você entende que eu posso estar aqui no planeta Terra, no meu planetinha, na minha insignificância, mas humildemente aceitei a instrução de Deus, me rendi a seus pés de lótus e, né, vamos ver aí se a gente volta lá pro lugar que Krishna está nos convidando, certo? Essa é a ideia, que às vezes a pessoa não entende, porque a mente dela está tremulando, a chama dela, não, vai para lá, descobre, tem opção de coisa bacana, nossa, a internet agora vai ser 10G, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? E por outro lado, não, mas o mundo, nossa, esse mundo material é muito ruim, vai acontecer, tá tudo muito pesado, né? As pessoas são assim, são assado, e você fala, não, aí você vai, pega a sua japa, Hare Krishna, não que você é um alienado, é que você está compreendendo, você está vendo com a visão espiritual. A sua mente não está desfixando, não está deixando de ficar
nessa constância da lembrança divina, que é exatamente esse verso, é exatamente isso que Krishna está falando. Permaneça como uma chama, sem tremular. Seja um transcendentalista, né? Mantenha o controle da sua mente. Quando ela te levar para o negativo, você traz ela de volta. Quando ela te levar para o muito agradável, que vai fazer também a sua mente esquecer de Deus, traz ela de volta. Nunca Aí vai chegar um ponto, assim como você, como espírito, se rendeu a Deus, a sua mente naturalmente vai se render a você, que é o espírito, que é o senhor dela. Mas no momento você é um escravo da mente. E daí você começa a ficar fazendo opção de pergunta. E de quando eu vou realizar Deus, essa ansiedade. Você tem que entender que Deus já está acontecendo na sua vida. Tudo é Deus. Você só tem que ter um pouco de paciência. Isso que significa rendição. Deixa, calma. Pois se purifica com mais paciência que Deus vai se revelar para você. Certo? Então o significado do Srila Prabhupada aqui é bem pequenininho. Vamos terminar aqui essa palestra, né, de 1 hora. Então o significado do Srila Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Quem é verdadeiramente consciente de Krishna, sempre absorto na transcendência, sob a meditação constante e não perturbada no seu Senhor adorável, é tão firme como uma lamparina num lugar sem vento. Então Prabhupada fala aqui, quem é verdadeiramente consciente, não teoricamente consciente de Krishna. E aí, quando você realiza o eu, quando você aceita, se rende a Deus, pratica o processo em que você purifica a sua mente, naturalmente você vai estar sempre aqui, absorto na transcendência, absorto naquilo que você é, que você nunca deixou de ser e que você sempre vai ser. Um ser transcendental, um ser feliz, bem-humorado, grato, que tem paciência. Daqui a pouco vai chegar a morte aí, vai me tirar essa coisa, né, esse veículo carnal, e eu vou agradecer muito a Deus pela minha forma material, porque eu a usei para realizar aquilo que eu tinha que Deus queria que eu realizasse nesse mundo. E vou ficar muito grato porque eu estou falando o conhecimento aqui do Bhagavad Gita para vocês, né, que estão recebendo essa energia bem-aventurada, que são o conhecimento nectário do Bhagavad Gita, ou do Bhagavatam, ou do Chaitanya Charitamrita. Temos que estudar, temos que usar o nosso tempo para absorver essas informações, que não são informações teóricas, são informações espirituais. Quando você lê o Bhagavad Gita, o Bhagavatam e o Chaitanya Charitamrita, por exemplo, entre outras escrituras que tem, você está tendo uma ressonância espiritual direta com Deus. O Bhagavad Gita, o Bhagavatam, eles são a manifestação da potência interna de Deus. Igual Krishna, quando ele vem, é ele manifestando, ele é o centro da potência interna. E tudo que é sagrado relativo a Deus, a Krishna, é uma expansão dessa potência interna. Assim como no mundo espiritual, todos os seres que estão lá estão manifestando a potência interna de Deus. As gopis, os amigos, os servos, os parentes, os bichos, as árvores, o rio, tudo está manifestando a potência interna de Krishna, de Deus. E tudo que está aqui nesse mundo material que é relativo a Krishna, né, por isso que a gente fala Krishna Kata, tópicos em relação a Krishna, é a potência interna de Deus. Então você pega aqui o Bhagavad Gita, se você estiver situado no espírito, nessa entrega, nessa rendição, quando você lê o Bhagavad Gita, eu chego aqui falando 1 hora, um versinho que as pessoas às vezes ia ler e ia ficar no treme lá, que nem a lamparina, e não é isso, tem um significado enorme, mas a gente vai fazer aqui 1 hora só, tentando falar na linguagem mais simples possível. E é isso que eu desejo para vocês, que vocês se rendam imediatamente a Deus e mantenham o seu espírito fixo nessa lembrança e observa a sua mente, porque a mente projeta o seu mundo. Esse corpo nada mais é do que um pensamento vivo da sua mente que está tentando realizar exatamente tudo isso que eu falei aqui agora. Então vamos lá, vamos botar nossa energia, nossa força, e com Krishna tudo é muito fácil.
não tem exército de Kurukshetra, não tem nada. A gente já é vitorioso se render, né, se nos rendermos a Deus aqui nesse mundo. Ok? Então espero que vocês tenham gostado da aula. Eu gostei muito. Que Deus abençoe todos vocês. Muita luz, gratidão, muita paz, amor. É isso aí. Beijo. Haribo!